quer dinheiro? Olha o tanto de dinheiro que a prof tem aqui. Notas de 10, de 5, de 50, notas de 100. Já pensou a prof enviar e mandar para sua casa umas notinhas de 100? Já pensou se eu tivesse todo esse dinheiro? Meu Deus, tava rica. Mas esse dinheiro a prof não tem, essa quantidade aqui. E esse dinheiro também é dinheiro de mentirinha, né? Não é um dinheiro de verdade. Mas sabemos que o dinheiro é muito útil para as nossas vidas, para comprarmos as coisas, para possuirmos, para comprarmos alimentos, termos bens materiais que nos tragam conforto. Então ele é muito importante para as nossas vidas. Mas alguma vez você chegou a se perguntar, a analisar os símbolos dos dinheiros ou das cédulas do nosso país? Aqui é uma cédula de 10 reais e tem um pássaro. Estão vendo? Todos os dinheiros, todas as cédulas do nosso país, eles possuem um animal. Depois vocês podem até verificar. De um lado tem um animal que representa a fauna do nosso país e do outro lado tem um rosto. Um rosto que a gente pode se perguntar, será que é um rosto feminino ou masculino? É um rosto feminino, é um rosto de uma mulher. Em todas as cédulas brasileiras tem esse rosto que representa a república, a liberdade. É um rosto de uma mulher que lutou muito, de uma mulher chamada Mariane. Depois você pode fazer uma pesquisa sobre o rosto das cédulas brasileiras e se aprofundar mais na história. Só que eu quero contar hoje uma história muito legal, muito significativa, que envolve dinheiro. E essa história aconteceu há muito tempo atrás, precisamente no período em que Jesus vivia. E a prof vai contar um pouquinho sobre essa história. Lembrando que todo o dinheiro que a gente ganha, ou que o pai ganha, que a mãe ganha do trabalho, uma parte vai para o governo, que é chamado de imposto. Esses impostos, o governo gerencia, cuida desse dinheiro para o desenvolvimento da nação, do país. Então, todo esse dinheiro, esse imposto que nós entregamos uma parte para o governo, ele cuida, gerencia, administra para que o país cresça, se desenvolva em todos os aspectos. Educação, segurança, em todos os níveis. E na época de Jesus não era diferente. As pessoas também pagavam impostos, principalmente os judeus que pagavam impostos para o imperador romano. Antigamente eles tinham moedas e as moedas eram cunhadas ou desenhadas, aqui tem um rostinho, antigamente era desenhada com a imagem do imperador romano. E os judeus trabalhavam muito, quase como escravos, e ganhavam o seu sustento, o seu salário, e dava toda uma parte para o governo, e eles não concordavam com isso. Onde Jesus estava, as pessoas sempre estavam em volta, sempre havia uma multidão ouvindo a respeito do que Jesus contava. E líderes religiosos, gananciosos, vou colocar assim para vocês visualizarem melhor, ficavam sempre de espreita, olhando o que Jesus dizia ou o que Jesus falava, porque eles queriam alguma coisa para acusarem a Jesus. Eles tinham medo, essas pessoas, as autoridades do governo, tinham medo que Jesus criasse uma revolução, uma revolta e tomasse o poder do imperador romano. Ao invés do imperador romano liderar, eles tinham medo que Jesus ficasse no lugar dele, tomasse a frente dele. E, na verdade, não era isso que Jesus estava preocupado. Só que as pessoas não entendiam. Então, teve uma manhã que essas pessoas se aproximaram de Jesus
e perguntaram assim: Mestre, é correto pagar impostos, tributos ao governo? É correto isso? Jesus olhou para eles e ficou pensando. E percebeu que aquilo era uma grande armadilha, uma cilada. Porque se Jesus falasse assim: é claro que é correto pagar impostos. Sim, Jesus ficaria contra o povo judeu, que estavam trabalhando muito e sendo explorados. Se Jesus falasse: não é certo pagar imposto, Jesus ia ficar contra as autoridades, contra a lei e contra o próprio imperador. Jesus parou na frente deles e ficou pensando um pouquinho e disse o seguinte: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eles ficaram sem saber o que falar, pensativos, e foram embora. Todos os líderes religiosos, todos foram embora. Jesus se despediu da multidão e também foi embora. Um outro dia, Jesus, vindo a Cafarnaum, a outra cidade, já tinha um grupo de pessoas que estavam esperando ver Jesus e ouvir as suas histórias. E Jesus estava com o seu discípulo nesse dia, o discípulo Pedro. Pedro estava passeando um pouco por ali, foi ao templo. E um cobrador de impostos chegou para ele e disse assim: Pedro, o seu mestre e você devolvem impostos para o governo? Pedro falou: claro que sim, nós somos corretos diante da lei, nós devolvemos os impostos. Pedro foi correndo falar isso para Jesus. Contou tudo no ouvido de Jesus. E Jesus falou o seguinte para Pedro: muito bem, Pedro, você fez o que era correto. É certo devolvermos impostos. Então, vá no rio e pesque um grande peixe. O peixe que você encontrar, traga-o, pegue-o, abra sua boca e lá você vai encontrar o imposto que precisamos pagar. Como assim? Pedro ficou assustado, não estava entendendo nada daquela história. Jesus sabia que era correto entregar os impostos, mas Jesus não tinha condições, não tinha muito dinheiro. E falou isso para Pedro. Pedro meio que duvidou daquela história, mas se Jesus disse que era para ele fazer isso, ele obedeceu. Porque quando Jesus dá uma ordem, Jesus sempre sabe o que é melhor e ele é poderosíssimo. Então Pedro, meio duvidoso, iria fazer uma pesca, diferente de todas as pescas que ele já realizou na vida. Pedro então foi ao rio. Deixa eu pegar o rio aqui. Pedro foi ao rio. Tira todos esses personagens, a multidão, para pescar um peixe, porque Jesus havia mandado. E ele sabia que dentro da boca do peixe teria a moeda para pagar o tributo, o imposto. Pedro pegou a sua vara e foi lançando ao rio. E a varinha tá aqui, ó. Deixa eu colocar Pedro aqui mais do lado. E aí Pedro tentou pegar um peixe, nada de pegar um peixe, nada, e nada, e nada, e nada. Mas de repente, ele sentiu uma fisgada. Olha que peixe grandão. Pedro pegou e ele foi puxando, 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 puxando. Se aproximou, olhou aquele peixe, tirou do seu anzol
abriu a boca do peixe e quando ele abriu, tinha uma moeda de muito valor. E ele resolveu entregar para Jesus. Então ele foi correndo entregar para Jesus. Mestre, o Senhor tinha razão, aqui está o nosso dinheiro, podemos agora pagar o imposto e sermos corretos diante da lei. Pedro pagou para aquele homem que estava cobrador de impostos, ele entregou a moeda que correspondia ao imposto de Jesus e ao seu imposto. Com essa história nós podemos aprender que devemos ser corretos diante da Constituição Federal do nosso país, darmos os impostos que é preciso, sermos obedientes a Deus e ouvir sempre o que Ele tem para nos ensinar. Que o título dessa história é Aprendendo com Jesus. Foi uma grande lição para Pedro, de não duvidar. Que nós possamos sempre acreditar em Jesus. Um grande beijo!